Oi. É, falar de Fanon, para mim, assim, é tanto uma honra quanto um certo peso. Por quê? É, a escrita de Fanon é muito complexa. E, assim, a complexidade da escrita dele reflete a complexidade do homem que foi Fanon. Então, como é que você fala da complexidade de outra pessoa de uma forma, assim, tão natural, tão livre desse peso dessa pessoa que foi Fanon? É difícil. Mas, assim, eu vou tentar o máximo que eu puder hoje. Fala um pouco da trajetória de Fanon. Quem foi Fanon? Ele é um conhecido revolucionário, nascido na ilha de Martinica em 1925. Martinica era uma pequena ilha do Caribe que foi uma colônia francesa. Na trajetória de Fanon, a gente tem a atuação dele na Segunda Guerra Mundial, que uma ocasião que por duas vezes ele foi condecorado por bravura. E também a gente tem a vertente dele acadêmica, científica, dos estudos de psiquiatria e filosofia na França. A partir desses estudos, ele dirigiu o departamento de psiquiatria do Hospital de Blida-Joinville, na Argélia, que hoje foi renomeado como Hospital Frantz Fanon. Ele tornou-se membro da Libertação Nacional da Argélia, o que fez com que ele entrasse na lista de cidadãos mais procurados pela polícia do território francês, a ponto dele ter sofrido uma tentativa de assassinato pela Main Rouge, que era, no caso, um braço terrorista, né, da inteligência francesa. E nesse período dele entre residência e estágio psiquiátrico, ele teve essa vivência, essa experiência propriamente dita, né, que estimulou as obras mais influentes do seu pensamento a respeito da psique humana do negro e do advento dos efeitos do colonialismo sobre essa psique. Mas também uma vertente política de Fanon, através dessa vivência, porque ele atuou como médico em campo durante a guerra, tratando tanto o lado francês quanto o lado argelino. Durante a Revolução Argelina, ele se deu conta do peso que isso ocasionava, tanto para ele quanto para os demais negros que estavam ali na guerra. Porque você trata aquele que você está do lado, você também trata o seu algoz. Infelizmente, ele veio a falecer muito novo, em dezembro de 1971, por conta de uma pneumonia. Ele teve leucemia e foi se tratar nos Estados Unidos e acabou vindo a óbito enquanto ele buscava o tratamento dessa leucemia. Mas o pensamento de Fanon ainda hoje reverbera, e tanto na parte política quanto na parte clínico-manicomial e até mesmo nos estudos das relações de raça e as relações sociais, a gente vê a influência de Fanon. Pensando em Fanon como um revolucionário, isso é dito por muitos há muito tempo. É, Tem uma fala de Stokely Carmichael, que eu vou acabar citando ele em outro momento, que ele fala do peso que Fanon teve na América para os militantes e para os intelectuais negros, porque ele construiu, através da escrita dele,
um pensamento a respeito de como o racismo ele estava acontecendo, ele estava se desenrolando na América e como os negros deveriam se portar a respeito disso. Tanto que Fanon, Stokely Carmichael falava que ele era a base do pensamento dos Panteras Negras. E dentro dessa base de pensamento dele, a gente tem três vertentes desse pensamento revolucionário de Fanon, que é a base da identidade, através de Pele Negra, Máscaras Brancas, que é dita como obra fundacional de onde nasce seu questionamento profundo sobre o ser e alienação. Tem a luta psiquiátrica, em Alienação e Liberdade, nos escritos psiquiátricos dele, que surge dessa residência psiquiátrica, desse convívio dele, e vincula tanto a clínica médica, à política, mas também fala dessas questões que tratam da psique do homem negro como um efeito da sociedade. Esses escritos eles inspiraram a luta antimanicomial no mundo, porque Fanon ele tem uma escrita e um pensamento a respeito disso que é muito visceral, muito radical, e que parte de uma contraposição às ideias a respeito da psiquiatria que vinham sendo difundidas, vinham sendo propagadas antes. Ele faz essa ruptura. E a gente tem o Testamento Político, Os Condenados da Terra, que foi escrito 2 meses antes dele vir a falecer. Tem o prefácio de Jean-Paul Sartre e consolida-se como o seu testamento revolucionário. Hoje, eu vou pegar mais Pele Negra, Máscaras Brancas, porque, como eu falei, o pensamento de Fanon, a escrita de Fanon é muito complexa. Então, eu vou partir desse livro para poder desenvolver meu pensamento sobre ele, por eu achar até que é mais completo. Porque Pele Negra, Máscaras Brancas, ele foi uma tese rejeitada de Fanon, né? E tinha até outro nome, que eu acho que era Alienação do Negro, e foi dito como muito... Era um pensamento radical, era um pensamento que não fazia sentido, que estava sendo proposto para poder concluir, né, o estudo dele. Ele, em 2 semanas, correu, ele fez outro texto, que era um texto mais positivista, era um texto que se encaixava ao que estava sendo pedido, mas ele não enterrou a alienação do negro. Ele veio, procurou uma editora para poder publicar isso, e aí surge Pele Negra, Máscaras Brancas. Para falar como escrever a partir de Fanon, eu penso em todas as obras, de todos os escritos que vieram depois de Fanon, que de certa forma bebem dele. Alguns deixam claro que bebem de Fanon, outros você vai vendo nas entrelinhas, você vai observando na forma como o autor ele apresenta as suas ideias, que se assemelham muito ao que Fanon propõe em Pele Negra e Máscaras Brancas. A minha mente, ela funciona assim. Eu sempre vou associar algo que eu estou lendo ao audiovisual. Quando não é uma música, é um filme, é um documentário. E Pele Negra, Máscaras Brancas, ela me remete tanto a Ori, de 1985, da Beatriz Nascimento, que tem a direção da Raquel Gerber, e que fala sobre a história e a cultura negras a partir do negro, dessa imagem, né, que a Beatriz Nascimento ela coloca como uma crítica, o fato de que a imagem do negro ela está congelada, assim como a imagem da África, ela está congelada. E ela está congelada no que ela chama de o eterno estudo do escravo. Isso, para mim, se conecta a Fanon,
pelo fato de que ela apresentar uma resistência a essa imposição cultural branca, através da construção das próprias imagens e a própria história do negro a partir do negro. E a forma como a imagem do negro, ela, a imagem do negro, ela, como eu posso dizer, ela reflete não uma imagem que ele tem de si, mas a imagem que o outro tem dele, e ele interioriza essa imagem. Então, a forma como ele se vê, que é a forma como o outro o vê, assim ele o é. Isso explica essa inferiorização do negro por ser um reflexo dessa autoimagem. E também James Baldwin, com o documentário dele Eu Não Sou Seu Negro, que tem uma perspectiva do negro na América, e essa perspectiva da resistência à imposição de uma superioridade branca. É, diferente da Beatriz Nascimento, que ela faz uma crítica direta à intelectualidade branca e às representações do negro, seja academicamente ou então na audiovisualidade, por esse branco, James Baldwin ele já coloca a questão da inferioridade do negro, a questão do dilema do negro na América, como o branco tendo como ponto central disso tudo. É, quando Baldwin ele fala do homem branco, diferente de Beatriz Nascimento, ele fala que o branco ele gera essa situação para o negro porque ele é aquele quem cria o negro. Tanto James Baldwin como Stokely Carmichael, outros intelectuais, eles liam Fanon. Fanon teve uma recepção muito interessante pela militância negra na América. E esses documentários, eles são um, um efeito dessa, dessa influência de Fanon sobre essa intelectualidade negra na América. Eu vou citá-los no decorrer da apresentação, só queria estar mostrando é, essa importância, essa relevância de Fanon para esses dois grupos de intelectuais na América, porque, ao contrário do que se pensa, a situação do negro nos Estados Unidos e a situação do negro no Brasil é completamente diferente, sempre foi completamente diferente. Então, a forma como o pensamento de Fanon é aplicado nessas duas sociedades, assim, é diferente. E isso reflete nessa produção desses dois intelectuais, a Beatriz Nascimento e o James Baldwin. Partindo para Pele Negra, Máscaras Brancas, Sociodiagnóstico de Frantz Fanon. É, falar um pouquinho, iniciar falando da questão psiquiátrica. Aí já citei. O texto dele, a tese original dele foi rejeitada por não atender a essa característica positivista que se esperava de uma escrita acadêmico-científica. Fanon, o filósofo, que ele usa, né, essa dialética hegeliana e o existencialismo para expor a zona de um ser que é dita como uma região estéril onde a verdadeira humanidade é negada ao negro, e o Fanon revolucionário, o objetivo não é o rancor estéril, mas a ação, a libertar o homem através de uma reestruturação absoluta do mundo e das relações humanas. Pegando esse lado do Fanon, psiquiatra, ele se contrapõe ao que já é proposto pela, pela psiquiatria que vinha já agindo até aquele momento. E aí ele faz uma inovação desse pensamento.
Tem a filogenia e a ontogenia. A filogenia, ela refere-se à história evolutiva da espécie humana. Para Fanon, racismo e hierarquização racial não possuem base filogênica ou biológica. A ideia da raça é uma invenção social e colonial, não uma característica natural da evolução das espécies. Então, ele fala que o foco, a origem desse racismo é social e histórica, que parte do sistema colonial. Na filogenia e a ontogenia, no caso, a ontogenia, ela refere-se ao desenvolvimento emocional, cognitivo e físico de um indivíduo ao longo da sua própria vida. Essa doença mental, no caso do negro, que sofre com o racismo, ele interioriza esse racismo, tanto a filogenia quanto a ontogenia, elas tiram isso como uma neurose que parte da constituição da condição humana. Isso é inerente a ele, isso é dele. Mas Fanon fala que é uma patologia de liberdade gerada por um ambiente de opressão estrutural. Esse racismo, essa inferiorização, ela é interiorizada pelo negro porque isso é imposto a ele pelo sistema em que ele vive. E já no início, Fanon já traz o prognóstico, que é contra esse prognóstico da psicanálise como a reintegração do indivíduo ao mundo. Como é um problema dele, ele precisa ser tratado para retornar ao mundo fora dessa condição. Para Fanon, sem curar ou destruir o mundo que o forja. Porque essa condição em que ele está não é dele. Há outros indivíduos com essa situação, com essa condição. Então, não é um erro na programação desse sujeito, desse indivíduo negro. É um erro do próprio mundo, do próprio sistema em que ele está incluído. E quando ele fala da zona do ser e do não ser, o ser é como o homem branco. O ser como sendo um homem branco. É aquele que é permitido existir na sua complexidade, na sua integridade. É permitido sentir as afecções tanto da alma quanto do corpo. E porque a pele dele não influencia nisso. E o não ser como sendo um homem negro, aquele que não tem direito de existir na sua complexidade, na sua integridade. Não é a ele permitido os mecanismos para que ele exista nessa sociedade. Então, ele não é. Ele é um não ser dentro dessa sociedade. No primeiro capítulo, ele fala do negro e linguagem. Eu gosto muito desse primeiro capítulo, porque Fanon ele tem uma vertente marxista interessante. E tem um livro, que até vou dialogar um pouco com esse livro, que assim, eu vou ter que falar dele, que é o livro do Bakhtin, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, que ele conversa muito. Fanon ele já inicia falando que falar é existir absolutamente para o outro. Conferimos importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por isso que consideramos necessário esse estudo, que deve nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para outrem do homem de cor, tendo em mente que falar é existir absolutamente para o outro. E aí ele continua dizendo que o negro ele tem duas dimensões, uma com seu semelhante e a outra com o branco. Um negro se comporta de modo diverso com o branco e com outro negro. Que essa cisparidade seja consequência direta da aventura colonialista, não resta nenhuma dúvida. O problema, ele fala mais embaixo, que enfrentamos nesse capítulo é o seguinte: tão mais branco será o negro antiliano, quer dizer, tão mais próximo estará do homem verdadeiro, quanto mais tiver incorporado a língua francesa. Não ignoramos que essa é uma das atitudes do homem diante do ser. No caso, o não ser, que é o homem negro, para tentar se aproximar do ser, que é o homem branco, ele usa da linguagem desse homem. Um homem que possui linguagem possui, por conseguinte, um mundo expresso por essa linguagem e implicado por ela.
Então, ele acredita que se ele tiver domínio dessa linguagem, ele vai ter domínio desse mundo branco. Pode-se ver aonde queremos chegar. Existe no domínio da linguagem uma potência extraordinária. Quando o homem negro lhe é imposto que ele não é, por não dominar uma linguagem, ele tenta a todo custo se aproximar dessa linguagem. Lorenz Aldua, ela fala que existe uma violência muito grande contra a linguagem, e ela cita Ray Smith, que diz que privar um povo da sua língua não é menos violento nesse sentido da guerra, de levar um homem à guerra. E ela dá um exemplo, que é um exemplo muito próximo do que o exemplo que Fanon ele apresenta no livro, que é o seguinte: eu me lembro de ser pega falando espanhol no recreio. Lorenz Aldua, ela era uma autora mexicana, o que era motivo para 3 bolos no meio da mão com uma régua afiada. Eu me lembro de ser mandada para o canto da sala de aula por responder à professora de inglês, quando tudo que eu estava tentando fazer era ensinar a ela como pronunciar meu nome. Se você quer ser americana, speak American. Se você não gosta disso, volte para o México, que é o seu lugar. I want you to speak English. Para encontrar bom trabalho, tem que saber falar el inglês bem. O que vale toda a sua educação se você fala inglês com accent, diria minha mãe, mortificada por eu falar inglês desse jeito. Fanon, ele utiliza um exemplo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Fanon, ele utiliza um exemplo também das crianças da Martinica quando eles iam para a escola, que se eles fossem pegos falando o patuá, eles eram, na hora, repreendidos, e a professora falava com os pais para repreender em casa também, porque eles estavam indo para a escola para poder aprender a falar como um homem branco. Então, é um absurdo eles insistirem em falar na sua própria linguagem. Na questão da linguagem, a linguagem é uma expressão interior do ser. Aí a gente já começa falando, se o negro é um não ser, e a linguagem é uma expressão interior do ser, como seria essa linguagem dele? No capítulo 6 da interação verbal, Bakhtin ele fala que a categoria da expressão é aquela categoria geral de nível superior que engloba o ato da fala, a enunciação. Mas o que afinal é a expressão? Sua mais simples e mais grosseira definição é tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para o trem com a ajuda de algum código de signos exteriores. A expressão ela comporta, portanto, 2 facetas: o conteúdo, que é o interior, e a sua objetivação exterior para o trem, ou também para si mesmo. Toda a teoria da expressão, por mais refinada e complexa que seja a forma como ela pode assumir, deve levar em conta, inevitavelmente, essas 2 facetas. Todo ato expressivo move-se entre elas. E é inevitavelmente um certo dualismo nessa teoria da expressão. Porque todo ato de objetivação, no caso da expressão, procede do interior para o exterior. Quando o negro fala, ele parte dele mesmo para falar com o branco. No caso, é o que deveria acontecer. Já que todo ato de objetivação procede do interior para o exterior. Suas fontes são interiores. Não é por acaso que a teoria do subjetivismo individualista, com todas as teorias de expressão, só se pode desenvolver sobre um terreno idealista e espiritualista. Tudo o que é essencial é interior. O que é exterior só se torna essencial a título de receptáculo do conteúdo interior. No caso, é aquilo que vai receber essa expressão, esse conteúdo interior, de meio de expressão do espírito. Só que se a gente tem no homem negro interiorizado a inferioridade da sua própria linguagem, no caso de Fanon, ele fala que o
o crioulo é desprezado como linguagem inferior, no caso, o que era a linguagem dita que se falava na Martinica, a linguagem dos nativos da Martinica. E exige-se que eles falem o francês da França, porque isso os aproxima do homem branco. Desculpa. Nesse sentido, existe um esforço desesperado para poder falar o mais próximo possível desse homem branco. Esse esforço desesperado para falar como homem branco na escola ele é reforçado, em casa ele é reforçado, mas a gente observa como os dispositivos de poder contribuem para reforçar essa violência contra a linguagem. A partir do momento que você é proibido de usar sua própria linguagem para se expressar, você é proibido de expressar a sua própria identidade. Assim como a escola, a academia também pode ser um ambiente que age nesse tipo de violência também. Porque eu lembro que eu uma vez fui apresentar alguma coisa e vieram conversar comigo depois, dizendo que eu deveria falar o mais próximo possível do cânone, e que a linguagem que eu usava não estava aproximada do cânone. Isso na minha mente, eu ainda não tinha lido Fanon. E só depois que eu comecei a ler Fanon, a conhecer Fanon, que eu compreendi o que aconteceu na minha mente. Nesse momento, eu me senti inferiorizada por tentar trazer a minha identidade para dentro daquele ambiente. E aos poucos eu fui percebendo que para eu existir naquele ambiente, na minha integridade, na minha complexidade de mulher negra, periférica, eu deveria falar com o meu cânone. O que me levou até a universidade foram mulheres negras intelectuais. Angela Davis, Sueli Carneiro, Bell Hooks. Eu já li a Beatriz Nascimento. Meu cânone não era branco. Meu cânone não era europeu. O meu cânone era outro. Então, naquele momento, eu entendi que a universidade estava agindo para poder quebrar esse aspecto identitário meu, para me constituir uma outra pessoa dentro daquele ambiente, porque só assim eu permaneceria naquele ambiente. Quanto ao homem martinicano, ao homem negro, perto da linguagem do homem branco, o indivíduo ele tende a recusar-se a falar na sua própria linguagem para falar como um livro. Isso é um homem branco. Mas o homem branco, quando ele fala com o homem negro, ele busca ser o mais didático possível. Agora eu vou entrar num aspecto que todas as pessoas negras aqui já passaram, de conversar com uma pessoa branca. Por exemplo, conversar sobre a sua pesquisa com uma pessoa branca. E aí ela falar com você sobre a sua própria pesquisa, do qual ela não está estudando, de um jeito meio infantilizado. Ela está te devolvendo aquilo que você falou de uma maneira infantilizada, para você entender o que ela está falando sobre o que você falou. E não estou falando apenas academicamente, mas às vezes em conversas. A gente observa. E Fanon fala que quando um médico francês ele vai falar com um martinicano, ele fala nesse tom infantilizado. Então existe essa busca do homem negro de falar como branco, porque ele quer ser superior, ele quer se aproximar desse ser. E esse ser, ele
se reduz na sua linguagem para se fazer entendido pelo homem negro. Isso é uma forma de diminuir essa, como posso dizer, essa intenção do homem negro de se aproximar do branco, porque por mais que ele tente falar perfeitamente como homem branco, ele não vai ser visto como homem branco. Pelo fato do homem branco falar com ele numa linguagem infantilizada, já deixa claro que o homem branco não o vê como branco. Mas ainda assim, o martinicano, ele insiste na sua tentativa. Os filhos dos martinicanos, quando eles vão para a Europa, eles voltam falando uma linguagem completamente diferente. E quando eles trazem isso de volta para Martinica, fala Fanon, eles trazem isso e eles são tidos como não são tidos como o homem branco. Eles são negros. Eles apenas estão performando a linguagem do homem branco. Eu acredito que quando ele trazendo isso para uma perspectiva mais atual, quando o homem negro ele busca falar como um homem branco, performar como um homem branco, e às vezes eu infelizmente vejo isso na academia, eu não estou falando que assim, a gente lê, eu leio Sertor, eu leio Bakhtin. Não quer dizer que eventualmente eu não vá usar de conceitos e expressões que eles se utilizam. Até porque se eu estou lendo, aquilo dali está entrando na minha bagagem acadêmica e intelectual. Eventualmente, eu vou repetir conceitos, eu vou me utilizar de palavras ou frases que eles se utilizam na sua escrita. A diferença é que eu não vou falar como eles, eu vou me utilizar desses conceitos, me utilizar dessa escrita para aplicar na minha vivência. É o mesmo que isso ele faz com o dispositivo de racialidade quando ela traz Foucault. Ela lê Foucault, ela observa em Foucault e ela traz um conceito para a realidade dela, a realidade negra. E a partir do momento que se vê, o indivíduo não se vê como ele, mas tenta ser como ser, eu penso muito na frase de Neuza Santos Souza, em Tornar-se Negro, quando ela diz que uma das formas de exercer a autonomia é possuir um discurso sobre si. Discurso que se faz muito significativo quanto mais fundamentado no conhecimento da realidade. Então, o negro ele vai para a Europa, ele não vai retornar falando como um branco, porque ele não é um branco. Essa não é a realidade dele. Depois a gente parte para a patologia do reconhecimento. Isso eu acho interessante porque Fanon faz um estudo de caso dessas relações socioafetivas e a matriz de desejo interracial a partir da literatura, que a relação interracial sob a colonização não é amor, mas uma neurose de abandono e supercompensação adleriana. O parceiro branco é reduzido a instrumento de validação existencial. E o amor autêntico ele é impossível enquanto persiste o complexo de inferioridade. Davidson Faustino tem um livro dele que a gente leu em Novas Epistemologias, que ele fala sobre Fanon, esse pensamento fanoniano na atualidade. Você sabe a realidade, né, que a gente está tendo atualmente. Que ele fala que o pensamento de Fanon ele é muito atual. E eu creio que esse pensamento de Fanon é muito atual porque, apesar dos mecanismos de defesa do negro eles irem
se transformando ao longo do tempo, os mecanismos racistas de imposição ao negro, eles também vão se transformando com o tempo. E a gente observa, eu vejo essa atualidade de forma quando a gente pensa nas relações socioafetivas, dos relacionamentos interraciais. Não vou problematizar a questão de relacionamento interracial, não é isso. Mas eu lembro, não, eu tenho 30 anos, 33 anos, vou fazer. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha avó, por parte de pai, ela falava, me instruía a me relacionar com brancos. E não apenas brancos, mas brancos com dinheiro. Então, não é algo que está muito distante do que a gente vive hoje em dia. Sobre essa matriz diagnóstica do desejo interracial, ele vem com três personagens. Dois personagens para poder falar da mulher negra, da mulher de cor e o homem branco, e um personagem masculino para poder falar do homem de cor e a mulher branca. No caso, dessas relações da mulher de cor e o homem branco, a gente tem a negra e a mulata. A negra, ela quer se branquear. A mulata, ela não apenas quer se branquear, mas ela não quer regredir. E o homem negro, o homem de cor, ele quer buscar uma permissão para sua existência. Se a gente for trazer um pouquinho mais para uma perspectiva atual, o homem negro, ele não apenas ele quer se buscar essa validação da sua existência, mas também alcançar um status social. Vou começar falando pelas mulheres negras, porque me veio uma passagem no livro. O caso da Maria de Capécia. A Maria de Capécia é muito próximo do que eu falei. Ela tem aquela construção desde a infância do que vem a ser o homem branco, como ela idealiza esse homem branco como um santuário para ela chegar a essa brancura. Essa visão dela do homem branco, do branco e do negro, parte de um certo maniqueísmo. Fanon fala que parece, na verdade, que o branco e o negro representam para ela dois polos de um mundo. Polos em constante luta. Uma verdadeira concepção maniqueísta do mundo. A palavra foi lançada, precisa lembrar. Branco ou negro? Eis a questão. Na página 60. Sou branco, quer dizer que tenho comigo a beleza e a virtude que jamais foram negras. Sou da cor do dia. Já o negro, sou negro, corporifico uma fusão plena com o mundo, uma compreensão simpática da terra, uma perda do meu eu no âmago do cosmos. E o branco, por mais inteligente que seja, seria incapaz de compreender Armstrong e os cantos do Congo. Se eu sou negro, não é em decorrência de uma maldição, mas sim porque, tendo estirado a minha pele, consegui captar todos os eflúvios cósmicos. Sou realmente uma gota de sol sobre a terra. E aí prossegue nessa um drama narcisista, uma luta de egos na mente de Maior de Capécia, que ele fala, prossegue-se um corpo a corpo com a própria negrura ou a própria brancura, em pleno drama narcisista, cada um enclausurado em sua particularidade, embora haja de tempos em tempos algum lampejo, lampejos ameaçados, porém seu nascedouro. A Maior de Capécia, ela vê o homem branco como uma salvação de si próprio, uma salvação da sua posteridade. Qual é a função do homem branco para ela? Embranquecer o mundo físico e genético. Tanto que não fala se é feio, se é bonito, qual a característica
Por exemplo, quando a gente procura um parceiro, procura não, que a gente não procura parceiro. Quando a gente conhece alguém, a gente busca é, características da pessoa que nos chamem a atenção e nos façam pensar, essa é uma pessoa legal para estar junto, para construir uma família, para pensar no futuro. A pessoa, a mulher negra, quando ela tem essa inferioridade racial interiorizada, ela não enxerga essas características subjetivas que podem ou não atraí-la. Ela enxerga um homem branco de olhos azuis, que pode dar um filho branco. E que se tiver muita sorte, pode sair com os olhos azuis também. E esse parceiro branco, ele não atua como um parceiro, ele atua como o senhor dela. Tanto que fala que ela fazia de tudo por ele. E aí acontece o quê? Uma autoanulação. Você se anula como pessoa, nas suas vontades, nos seus desejos, para compensar aquela pessoa branca de estar com você. E o outro caso da mulher é, negra, no caso é a mulata, que é a Nini. A Nini, ela é um exemplo de negrofobia. Ele fala, como dissemos, existem negrófobos, mas não é o ódio ao negro que os impele. Eles não têm essa coragem ou não a têm mais. O ódio não está dado, precisa ser conquistado a todo instante, precisa ser alçado ao ser conquistado a todo instante. Precisa ser alçado ao ser, em conflito com complexos de culpa mais ou menos assumidos. Tipo, eu odeio. Por que eu odeio? Não, eu odeio. Eu deveria odiar. Existe esse conflito interno do negro em relação ao ódio a si próprio, ao outro negro. O ódio pede para existir e aquele que odeia deve manifestar esse ódio por meio de atos, de um comportamento adequado e certo sentido. Deve tornar-se ódio. Não é um ódio que se sente, mas é um ódio que age. E aí ele cita o exemplo de que por que a América, né, os Estados Unidos, eles pararam de apenas sentir preconceito contra o negro e começaram com os linchamentos, porque eles precisavam expressar esse ódio, agir através desse ódio. Para Nini, o homem negro ele é um objeto de repulsa. Por quê? Porque esse homem negro relembra a ela quem ela é, a sua raiz, a sua origem. E a ideia de se estar com o homem negro, de ter uma família com o homem negro, é uma coisa absurda. Então, ela é um exemplo que Fanon usa para poder descrever outras meninas da Martinica que não se viam como negras, apesar de serem, que buscavam lá um antepassado que talvez nem existisse, que é uma coisa assim, por isso que eu falo que é muito atual o pensamento de Fanon. Eu não sei dizer exatamente se muita coisa mudou, ou se de alguma forma Fanon, também acredito nisso, que Fanon ele enxergava muito à frente, porque ele tinha uma percepção das coisas muito mais assim profunda, que elas procuravam esse antepassado branco para justificar o fato de elas não serem completamente negras. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Tipo, a minha tetravó era branca, era italiana, e a pessoa é negra, com cabelo crespo, com traços negroides. Ou então, a minha bisavó era indígena, mas a gente sempre sabe que por quais motivos você tem uma bisavó indígena? Ou por quais motivos você tem um avô italiano? Ou pior, por quais motivos você tem um bisavô alemão? Enfim, quando o homem negro declara seu amor a Nini, ocorre a indignação, essa repulsa. E essa repulsa, ela vem através de atos de ódio para esse negro, que é de querer denunciar o caso à justiça, ou quem sabe sugerir uma castração desse negro, porque ele precisa ser castigado por esse desejo sobre essa mulher que não é negra, essa mulher branca.
Mas, por fim, é a polícia que repreende o jovem Mactar. E se ele voltar às insanidades mórbidas, tomará um corretivo do Sr. Drew, que é o chefe de polícia cujos pares o apelidaram de Branco Medonho. Então, quem é que vai corrigir esse negro nesse desejo, nessa vontade dele de se relacionar com essa mulher? É um outro branco. E quando a Nini ela busca esse parceiro, ela definitivamente busca um parceiro branco. E é engraçado como ele fala que quando se descobre que um branco ele declarou seu amor a uma negra, a uma mulata, elas se enchem de esperança. As outras meninas negras se enchem de esperança, porque talvez a próxima seja elas. Por quê? Porque esse parceiro branco ele vai salvar a raça e evitar o retrocesso. Passar da casta dos escravos para a casta dos senhores. Tem um filme que a Ruth Negga e a... esqueci o nome dela agora. Tessa Thompson protagonizam, que é Passing. No caso, são duas mulheres negras, ditas mulatas, só que a personagem da Ruth Negga, ela é muito mais clara. E ela consegue se passar por uma mulher branca. E ela se casa com um homem branco. E quando elas se reencontram já adultas e tal, e a personagem da Tessa Thompson, ela vai conhecer a personagem da Tessa Thompson, que se reconhece como uma mulher negra. Vai conhecer o marido da personagem da Ruth Negga. Ela descobre que ela está se passando por uma mulher branca e esse marido branco dela é extremamente racista. Ele tem, assim, ideias eugenistas fortíssimas. Ele tem ideias eugenistas fortíssimas. E ela, para se manter nesse status de mulher branca, que ela conseguiu por se passar por uma mulher branca, porque a cor da pele dela é muito clara, ela aceita isso. Ela aceita isso. E ela se reduz a esse homem branco, tornando ele seu senhor. E aí já tem essa mentalidade também da Maiote Capécia, né, que o parceiro ele é o seu senhor, porque esse senhor a tira da caixa de escravos. Gosto também da forma como o filme é apresentado em preto e branco, porque a Ruth Negga ela não é tão clara assim. Mas como o filme é em preto e branco, ela parece mais clara do que ela já é. E eu acho muito bom o fato de que esse filme ele é da direção de Rebecca Hall, que é uma mulher branca, e ela fala que foi adulta, que ela foi descobrir que a mãe dela era uma mulher negra. Porque a família do pai dela não enxergava a mãe dela como negra, porque ela era muito clara. E eu não sei exatamente se a família do pai dela era racista ou não, mas a família da mãe dela era negra, a mãe dela saiu mais clara. E quando ela descobriu que a mãe dela era uma mulher negra, aquilo para ela não foi um choque, porque, nossa, tem uma mãe negra. Não, aquilo foi um choque para ela, porque a mãe dela de alguma forma aceitou não ser vista como uma mulher negra, para ela ter um passe no mundo. E isso, para mim, eu super entendo porque que esse filme surgiu, desse incômodo dela, desse baque da Rebecca Hall, porque para mim isso é muito surreal. Acredito que para ela também foi muito surreal. Uma mulher precisa negar a sua origem, as suas raízes, a sua cor, porque assim ela vai ter um passe no mundo. E o que isso significa? Quando ela tem um passe nesse mundo, que é um mundo branco, Fanon fala que as portas elas se abrem para o negro, são portas brancas para um mundo branco. Ela tem a possibilidade de ser. A família dela, os antepassados dela, eram não seres. Mas a ela surgiu essa oportunidade de ser. E ela agarra essa oportunidade. E a gente tem também Jean Vanus, que eu vou ser bem honesta, quando eu li sobre as mulheres negras, eu fiquei incomodada. Mas o caso de Jean Vanus
ele me causa um incômodo muito mais profundo, porque ele tem a neurose do abandono e ele tem uma introversão patogênica, tipo, patológica. Ele quer muito ser branco e ele tem uma paixão pela irmã de um amigo. E ele se culpa muito por ter essa paixão por essa mulher, que é uma mulher branca. O próprio amigo dele não vê problema nisso. Essa mulher, ela corresponde, de certa forma, a esse amor. Mas ele, nessa interiorização, da inferiorização do ser negro, do não ser negro que ele é, ele se sente culpado por esse amor. Ele escreve ao amigo falando sobre isso. Ele precisa expressar. Não basta ele sentir isso, ele precisa expressar aos seus compas brancos que ele é menos do que essa mulher branca. E ele não é digno dessa mulher branca. Ele não é digno de sentir o que ele sente por essa mulher branca. E tem uma entrevista de James Brown, ele já bem idoso, que ele fala assim, tá, o amor é isso. James Brown, ele era homossexual, né? E ele fala, o amor é isso, você não escolhe porque você ama. Se você ama uma pessoa como você, você sendo um homem, amar outro homem. Se você ama uma mulher, você sendo um homem. Se você sendo um homem negro, ama uma mulher branca, o amor, ele acontece. Não é motivo para a sociedade ou para você mesmo dizer que você não pode amar determinada pessoa. Mas aí eu penso, a partir de qual sentimento esse amor vem? É um sentimento profundo do ser, de, de, do que ele realmente sente desse indivíduo pelo indivíduo. Eu encontrei essa pessoa, eu amo essa pessoa, porque ela é quem ela é. Ou se é um sentimento de epidérmico. Eu amo essa pessoa porque ela é uma pessoa branca. Eu vejo, assim, muita... No caso de Andaluzi, foi uma coisa que me deixou muito pensativa, muito mais pensativa do que a maior de KPSNN. Eu acho que também por ter muitas mulheres negras na minha família, e eu já ter visto esse discurso em alguns momentos, e achar muito absurdo desde muito nova. Também tem homens negros na minha família que, no caso, a maioria dos... Não, todos os homens negros do lado do meu pai se casaram com brancas. E eles nunca falaram sobre isso. As mulheres falavam porque elas casavam com homens brancos. Mas os homens negros nunca falaram sobre isso. Meu pai foi o único que se casou com uma mulher negra. É, a relação entre os irmãos era complicada por causa disso. Foi uma coisa que eu só fui entender depois que eu cresci. Mas depois que eu cresci e comecei a estudar, eu percebi que a mulher negra, pro homem negro, ela não vale. Não vale. O que vale para esse já é o passe dele para o mundo branco. A mulher branca. Que é uma coisa que eles não falam, mas eles sabem. Eles sabem. De alguma forma eles são ensinados, mas eles também veem isso no mundo. Como um homem negro tem acesso ao mundo branco? Através da mulher branca. Eu não falo da parte mais negra da minha alma, na página 79. Da parte mais negra da minha alma, através da zona sombreada, irrompe em mim este súbito desejo de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, mas como branco. Mas, e eis aqui um reconhecimento que Hegel não descreveu, quem pode propiciar isso, senão a branca? Ao me amar, ela me prova que sou digno de seu amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco. E esse passe do homem negro nesse mundo branco, de alguma forma faz com que os brancos o enxerguem, mas não o enxerguem como seu semelhante. Tem um conto da Zora Neale Hurston que ela fala
que ela tem uma aversão muito grande a esses negros que querem a todo custo adentrarem ao mundo branco, porque eles se afastam o que eles realmente são. Eles performam ser o homem branco. O que o homem branco, a Zora Neale Hurston, que ela fala que... Eu já falei isso, eu sempre cito a Zora, porque ela tinha uma crítica muito, muito ácida. E por ela ter essa crítica muito ácida às relações raciais norte-americanas, ela ficou apagada. Ela ficou apagada porque ela vem naquele período da Black Renaissance, né? Cara, que saco, eu sempre vou lembrar da Beyoncé. Que ódio. Vem naquele período da Black Renaissance. E nisso, aquela efervescência intelectual, artística, negra, da década de 20, da década de 30. Só que os negros não vinham com aquela intenção de fazer uma ruptura realmente com aquilo que estava sendo feito por outros negros. Eles queriam abalar a estrutura sem quebrar as estruturas. A Zora não. E outros negros, assim como ela, que vieram para quebrar essas estruturas, deixando tipo, bem nítido, bem escrachado o que ela pensava sobre os negros e os brancos. Isso. Ela, ela era tão ácida, tão radical, tão incômoda, que ela ficou relegada ao esquecimento. E aí ela é um movimento mais atual de trazer esses intelectuais, essas autoras, esses autores que ficaram apagados, mais atualmente, nesses anos 2000, 2010, e agora já está uma coisa mais forte. Tanto que Alice Walker cita a Zora, tem um livro, peraí que tá ali em cima, Em Busca do Jardim de Nossas Mães, que ela fala da Zora. E aí, sim, seus olhos viam Deus. E seus olhos viam Deus. Eu vi o filme, eu não li o livro. Dizem que é muito mais impactante. Eu acredito, né? E ela tem um conto que é muito engraçado, que faz uma... Hoje eu acho engraçado, acho que se fosse na época dela, as pessoas iam ficar horrorizadas. Que tem aquele negro que ele performa a branquitude. Performando essa branquitude, ele rejeita os outros negros. E ele busca a todo custo uma mulher branca, para deixar claro que ele rejeita essa negritude. E aí, quando os companheiros dele, brancos, de golfe, sei lá, que ele toma uísque aos sábados à noite, falam dele, não, ele é um negro diferenciado. Ele não é como os demais negros selvagens. Você não vê como ele fala, aí já entra a questão da linguagem. Você não vê que, ora, ele se casou com uma branca. Aí entra a questão, Jean Vanuzzi. Por quê? Essa mulher branca, ela deixa claro que ele não é como os outros negros. Alguma coisa ele tem de muito especial, alguma coisa ele tem de muito, muito superior para uma mulher branca ter se apaixonado por ele. Então ele tem a permissão de existir. E ela critica muito esse tipo de negro, porque ela fala, mal sabe esses negros que eles são como os cachorros dos brancos. A única diferença é que os brancos, eles não tiram a merda do cachorro preto deles. Eles tiram a merda do cachorro, o cachorro deles. Sabe? Eles têm até mais consideração pelo cachorro deles, de verdade, do que pelo negro. Eles só permitem a ele estar naquele espaço porque ele está performando. E performar para os brancos é ótimo. Eles não querem um negro que os incomode. A Zora, ela vale muito a pena ser lida. Muito a pena ser lida. Eu já coloquei no, no grupo o texto dela. Posso colocar de novo depois. E aí vem o mito do complexo da dependência. O mito do complexo da dependência, ele vem de Manon na psicanálise tradicional, porque ele acredita que ele conhece o trauma colonial sem ter, de fato, acesso ao indivíduo
que sofre do trauma colonial. E aí a gente já vê a diferença que faz todo o tempo de residência clínica de Fanon, que ele não está falando, e ele até cita isso mais ao final do livro, que ele não fala o que ele fala por ser um homem negro que não quer ser é, visto como um negro que é posto pelos brancos. Não. Ele está falando isso porque ele é um homem negro que ele entende a realidade da psique do homem negro, porque ele conviveu com outros homens negros. Não é, por exemplo, é, teve um tempo assim que até hoje isso acontece, mas teve um tempo muito chato de uma leva de influenciadores negros, também intelectuais, né? Eu acho que isso me pega muito. O fato do intelectual negro fazer muita questão de ser um influenciador. O intelectual negro, ele tem que propagar o conhecimento, ele tem que influenciar. A mente, o pensamento, ele se forma a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você lê, que você ouve, que você estuda. Você só é influenciado no seu pensamento se você permitir. Então, eu acho muito errado essa questão de intelectuais serem influenciadores. Mas eles vinham resgatando essa questão do negro não foi escravo. Tudo bem, a Beatriz Nascimento também falava isso, esse eterno estudo do escravo. O nosso passado não é de escravidão. Cara, o nosso passado é de escravidão, sim, infelizmente. Ok. Mas não, nem todos os negros vêm de uma realeza negra. E nesse processo do trauma colonial, a teoria do complexo de dependência, ele culpabiliza a vítima. Ele tem uma necessidade patológica pré-existente. E o que o Fanon faz? Ele refuta esse diagnóstico de Malone, dizendo que o complexo de inferioridade não é natural, ele é materialmente criado. E é o racista quem cria esse inferiorizado. Eu preciso citar James Baldwin, e Eu Não Sou Seu Negro, quando ele fala o que os brancos têm que fazer é tentar descobrir em seus corações por que foi necessário ter um preto. O preto é a criação do branco. Em primeiro lugar, porque eu não sou um preto, eu sou um homem. Mas se vocês acham que eu sou um preto, significa que precisam dele. Se eu não sou o preto aqui e vocês o inventaram, vocês, os brancos, o inventaram. Então vocês têm que descobrir o porquê. Ele tira completamente desse lugar de culpabilidade do homem negro pela sua condição, pelo seu estado de neurose, do próprio homem negro. O homem branco, ele não é inconscientemente desejado, esperado. Isso é criado na mente do homem negro. E nessa criação, a culpa é da civilização europeia e seus representantes mais qualificados. Quais seriam esses representantes mais qualificados nas colônias? Os próprios intelectuais franceses, europeus, né? No caso, na Martinica, os intelectuais franceses. Aqui no Brasil, no início do século XX, a gente teve intelectuais, aquela burguesia brasileira, que criou uma identidade brasileira que diminuía e que excluía os povos originários e os negros, sempre buscando colocar como uma identidade nacional o homem branco. E branquear essa história brasileira. Na experiência vivida do negro, ele fala que chegou ao mundo pretendendo descobrir os sentidos das coisas, e eis que me descobriu o objeto em relação aos outros objetos. Essa parte, quando ele fala que é um objeto, me pega muito porque o objeto, ele não sente. O objeto não é permitido sentir as afecções da alma e do corpo. E quando o Fanon fala que ele escreve com raiva, e aí Baldwin também fala, tem uma questão que ele fala da raiva. Que é a raiz do ódio dos negros é a raiva. A raiz do ódio branco é o terror. O terror imenso e inominável que se concentra numa figura pavorosa, uma entidade, que vive apenas na sua mente. Mas a raiva dos negros é uma raiva com motivações.
Ela é motivação por causa desse esquema epidérmico racial, dessa constante esmagação do corpo negro, dessa existência fragmentada dele. Quando o Fanon fala que ele escreve com raiva, ele está deixando claro que ele é um ser. Porque se apenas o ser é permitido é, sentir as afecções da alma do corpo, a raiva, mesmo sendo uma afecção despotencializadora, ainda assim é um sentimento. Quando ele fala que ele sente raiva, ele está se colocando como um ser. E o indivíduo negro que ele busca, de alguma forma, sair dessa condição do não ser, ele parte por duas vias, que é a razão da assimilação, e que ele encontra constantemente obstáculos, porque ele não vai conseguir se assimilar ao homem branco, e a irracionalidade, que de alguma forma aceitar a condição dele de negro, mas ele aceita de uma maneira muito dolorosa. Ele aceita assim, já crendo que é um destino cruel. Ou então de uma forma mistificada, que às vezes eu não sei o que é pior, porque ele não consegue compreender a, a verdade do que ele é. Então ele busca uma fantasia. Alguém uma vez me disse que as pessoas em geral não conseguem suportar a realidade. Ele quis dizer que elas preferem a fantasia a uma situação real das suas experiências. E é isso que diz a irracionalidade. Ele cria, ele cria fantasias sobre o ser negro, sobre a sua própria negritude, para poder existir nesse mundo branco. Já finalizando, a conclusão é a verdadeira desalienação. É compreender que o negro ele é alienado nos seus direitos de existir e que para ele passar por isso ele precisa de uma desalienação. Como se dá essa desalienação? Parando de alimentar as engrenagens do sistema racista. Ajudar o indivíduo a se conscientizar de que ele está performando uma branquitude. E nessa performance, é como o teatro, ele utiliza máscaras, e a máscara que ele utiliza é branca. Para ele se ver, ele não precisa chegar no final do espetáculo, que é o final da vida, e tirar a máscara e entender: eu fui um homem branco durante todo esse tempo. Durante todo esse teatro da vida, eu fui um homem branco. Eu fui um homem negro que performava a branquitude. Ele precisa se libertar dessas máscaras brancas antes. E como é que a gente muda isso? Aí ele parte para uma vertente radical, que eu gosto, apesar de eu ver assim, muitas dificuldades para isso. Porque intelectuais negros e pessoas realmente que agem não estão andando juntas. Porque a gente precisa destruir essa estrutura. Como é que você destrói uma estrutura racista, uma estrutura branca que está aí há tanto tempo? A gente não sabe como fazer isso, a gente tenta, a gente tem tentado. Mas é necessário a vítima, a esse homem negro, começar a se agitar, como cita Stokely Carmichael falando do Fanon. Ele precisa se agitar contra o seu algoz e lutar em posição de igualdade. Se o algoz vai usar a violência, aí ele justifica a violência. O Fanon também justifica a violência, que é, no caso, uma violência de defesa, que foi adotada pelos membros do Partido dos Panteras Negras. Mas se eles agem na intelectualidade, a gente tem que agir através da intelectualidade também. Se eles agem por meio da política, a gente tem que agir por meio da política também. Por isso, os negros eles têm que estar nos lugares onde o poder lhes é negado. A gente tem que botar o pé na porta, impor.
a nossa presença nesses lugares. E agir nesses lugares, não apenas estar nesses lugares, mas agir nesses lugares. E é isso, pessoal.